Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula nossa. Carlos Eduardo, nós vamos falar sobre gestão estratégica, processos estratégicos, como construir uma visão estratégica do seu negócio e fazer com que você tome decisões estratégicas, tome decisões que geram resultados na sua organização. Bacana? Então, vamos começar. Eu vou dividir a minha tela aqui com vocês. Deixa eu só achar aqui, porque de vez em quando eu me perco nos botões, mas eu me acho. Vamos lá. Bom, todo mundo vendo aí minha tela. Vamos lá. Existem 4 pilares. A gente já vai falar dos 4, mas hoje o tema é visão completa do negócio. Como construir uma visão completa do seu negócio que te ajuda a ver onde são os problemas, onde são os gargalos da sua organização e fazer com que você tome decisões que melhoram seus resultados. Todo ano você melhorando os resultados da sua organização. Esse é o nosso bate-papo de hoje. Bacana? Visão completa do negócio, o primeiro pilar. Bom, meu nome é Carlos Eduardo Nogueira, consultor em gestão, CEO da Strategic Consulting, e tenho o meu curso Decisões que Geram Resultados. Depois a gente fala dele, não agora. Os 4 pilares do desempenho organizacional: visão completa do negócio, processos estratégicos, melhoria contínua e benchmarking de resultado. Hoje nós vamos falar do primeiro pilar, visão completa do negócio. Você conseguir construir o seu mapa, saber exatamente qual o caminho que você tem que percorrer para chegar no resultado que você quer para a sua organização. Quais são os processos e indicadores que precisam performar bem para você conseguir alcançar o seu resultado. Bacana? Bom, vamos começar então, né? E como os melhores gestores tomam decisões que geram resultados. Alguns quase 30 anos atrás, grandes organizações se juntaram quando o Brasil resolveu abrir o mercado dele, porque eles ficaram com medo. Eles falaram, cara, o Brasil vai abrir o mercado, vai vir concorrência externa, nós não estamos preparados para suportar a competitividade que as outras organizações lá de fora, americanas, europeias, japonesas, chinesas hoje, na época talvez não, elas trazem aqui para o Brasil. Então essas empresas, alguns gestores de empresas se juntaram e começaram a ver como eles iam fazer isso, como eles iam fazer para se tornar mais competitivo, para juntar as empresas brasileiras a se tornarem mais competitivas, e surgiu um modelo de gestão. Só no Brasil? Lógico que não. Modelos existem, o europeu, o americano, o japonês, o canadense, e todos eles são muito parecidos. Porque essas empresas nacionais, elas fazem benchmarking entre elas melhoram o modelo e elas vão xeretar, elas vão olhar, elas vão fazer benchmarking com os modelos internacionais para ver o que eles estão fazendo de diferente e trazer e melhorar o modelo, melhorar o negócio deles, trazer mais resultados. Você não tem como dizer hoje que você não sabe como os melhores trabalham. Não tem como você dizer que você não sabe como ou o que fazer para melhorar o desempenho da sua organização. A informação está aí. Existe o meu curso, Decisões que Geram Resultados, que traz isso para vocês. Então, gestores, sem desculpa para saber como que vocês conseguem melhorar os resultados da organização de vocês. Bacana? Vamos lá. Então, vamos falar de grupos de processos primeiro. Como as empresas de sucesso e os melhores gestores, eles elaboram uma visão completa do negócio. Por onde começa? Eles sabem, ou existe um passo a passo, de o que você precisa se preocupar e trazer isso em forma de indicador e processo para a sua organização. Então, tem um modelinho lá que diz, o que você precisa se preocupar? Com isso, isso, isso. E daí você fala, para o meu negócio, eu preciso desse indicador, esse indicador, esse processo. E você vai montando o seu mapa
para saber exatamente o que você precisa ter, o que você precisa fazer, qual o caminho que você precisa percorrer para conseguir cada vez mais melhorar o seu resultado. Então, existe um conjunto de grupos de processos que a sua organização, os grandes bancos, as grandes mineradoras, as grandes indústrias de petróleo, existe um modelo que diz para todo mundo, ó, você precisa se preocupar com isso. Bacana? E depois disso, você começa a separar por áreas. Então, você consegue saber quais são os indicadores financeiros, quais são os indicadores econômicos, quais são os indicadores de fornecedores, pessoas, clientes, cadeia de valor, e vai montando o seu quebra-cabeça. Vai montando os blocos para conseguir avaliar separadamente cada grupo ou cada área importante dentro da sua organização e conseguir comparar elas de forma objetiva. Você começa também, eu quero que você tenha isso na mente, você começa a priorizar. Você não tem grana, tempo e pessoas para resolver todos os problemas da sua organização de uma vez. Você precisa priorizar. E daí, essa foto, esse mapa, ele vai te dizer, ó, esse indicador seu que está ruim, ele está afetando esse indicador financeiro seu, tá vendo? Ó, esse indicador, vou dar um exemplo, de fornecedor, ele está performando ruim, ele está afetando aqui para você nos seus indicadores financeiros, por isso que esse aqui está ruim também. E você começa a fazer uma relação entre os processos estratégicos e operacionais e os seus indicadores financeiros. A gente vai falar disso daqui a pouquinho com mais detalhes. E daí, como você começa a fazer essa relação entre onde está acontecendo o problema e como ele está me atrapalhando a performance econômica e financeira da minha organização, você tem a oportunidade de priorizar. Você começa a elencar algumas prioridades dentro da sua organização que, conforme você vai atuar, isso vai trazer um desempenho melhor para você. Aí você pega outro e atua, isso traz um desempenho melhor para você. E a sua organização vai melhorando. Por quê? Porque você começou a priorizar da maneira correta. Só isso? Não. Como eu estou em relação aos meus concorrentes? A minha distância, ela está aumentando ou ela está diminuindo? Eu estou cada vez mais longe ou mais próximo deles? Você precisa se comparar de uma forma objetiva e saber o quanto você está longe ou próximo dos seus concorrentes para você conseguir ultrapassá-los, ser o melhor no seu segmento, ser o melhor na sua área de atuação, ser um gestor de área que se destaca dentro do seu segmento. Por quê? Porque daqueles indicadores e processos que você é responsável, não tem ninguém melhor do que você. E você aprendeu a identificar, aprendeu a se comparar, aprendeu a medir, aprendeu a melhorar, tomar as decisões estratégicas e está sempre se comparando com quem está na frente, se você ainda não é essa empresa. Aqui a gente começa a separar os adultos das crianças. E eu quero que você tenha muita atenção. Quando eu preparei essa aula para vocês, eu fiquei muito tentado a não publicar e pôr ela no meu curso. Porque isso aqui que vocês estão vendo, eu não coloquei dessa forma no meu curso Decisões que Geram Resultados. Não está lá assim, dessa forma mastigadinho. Então, muito provavelmente eu vou ter que fazer um outro vídeo para trazer esse conteúdo dessa maneira que eu trouxe para vocês, para minha aula, porque os meus alunos não podem ficar sem essa foto que eu montei para vocês. Eles sabem fazer isso, eles sabem ter essa visão estratégica, montar um mapa, ter a bússola, saber a distância dos concorrentes, mas essa foto ela ficou muito boa e eu vou mostrar para vocês agora. Quando a gente fala de desenvolvimento sustentável dentro de uma organização, ou processos de desenvolvimento sustentável dentro de uma organização, nós temos alguns deles. Nós temos processos que falam da capacidade de honrar os compromissos, nós temos processos que falam em gerar resultados. E gerar resultados para quê?
para o dono do negócio, para a sociedade e para o meio ambiente. Então, os resultados para o dono do negócio, os indicadores eles estão juntos com a capacidade de honrar compromissos. Nós temos lá 2 blocos em que capacidade de honrar resultados e gerar resultados para o dono do negócio, para o acionista, eles estão ali em 2 bloquinhos. E depois nós temos um bloco para a sociedade, um bloco para o meio ambiente. E por que eu estou dizendo isso aqui para vocês? Porque esses grupos de indicadores, eles não fazem nada sozinhos. Quando nós falamos de indicadores financeiros, por exemplo, ou processos dos indicadores financeiros, não existe uma ação, uma atitude em pagar contas, aplicar um dinheiro e melhorar a performance. A relação entre o desempenho da organização e os indicadores que você usa para acompanhar esse desempenho, ela está diretamente relacionada aos processos operacionais e estratégicos da organização. A pergunta, como as empresas de sucesso e os melhores gestores elaboram uma visão completa do negócio? Então, o que eles fazem? Eles sabem quais são os indicadores, eu vou chamar de operação, não que são só indicadores operacionais, tá? Mas da operação, do core business da empresa, do coração dela. Quais são esses indicadores e processos que a gente tem, que nós estamos lá trabalhando no dia a dia, que refletem, que afetam de uma maneira muito forte o desempenho econômico da organização? O faturamento, despesas, o ROI da organização, o retorno sobre investimento, de tudo que eu faço dentro da organização, todos esses processos, quais são aqueles que estão afetando diretamente ou indiretamente a performance da minha organização? E eu tenho essa relação, eu tenho o meu mapa montado de quais são esses processos e indicadores, e eu sei o quanto eles estão afetando ou não o meu desempenho. Desempenho de quais áreas, Carlos? Você pode ser mais específico? Posso ser mais específico. Gestão de fornecedores. Quando eu penso em gestão de fornecedores, eu penso em aquisição de matéria-prima, aquisição de produtos para revenda, eu penso em fornecedores que atendem o meu cliente diretamente, e tudo isso tem um impacto financeiro na minha organização. Imagina, eu contrato um fornecedor que, por algum motivo, dentro do meu business, ele presta um serviço direto para o meu cliente final. Se ele não estiver fazendo um trabalho muito bom, o que acontece com a satisfação do meu cliente com relação ao produto ou serviço que eu vendi para ele? Cai, ele não volta, ele não compra mais e afeta o meu indicador financeiro de faturamento, por exemplo. Bacana? Um exemplo que eu trouxe para vocês, a gente vai falar de outros. Gestão de clientes. Quando eu falo de gestão de clientes, nesse caso específico, que a gente vai desmembrar depois, eu estou relacionando aos indicadores e processos que falam sobre satisfação e insatisfação do cliente. Só esses? Não. Mas eu tenho satisfação e insatisfação com o produto, eu tenho satisfação e insatisfação com o serviço, eu tenho satisfação e insatisfação com canais de relacionamento. Então, o cliente ele pode adorar meu produto, mas toda vez que ele vai entrar em contato comigo é um martírio para ele. Ligação não, ele fica muito tempo na espera, ou não retorna o e-mail, ou o chat, que normalmente hoje é um robô, não tem a opção que ele quer, ele acaba se desmotivando, ele acaba, algumas vezes, indo para o produto do concorrente. E não só aqui, né, mas no meu curso no DGR, para decisões que geram resultados, a gente fala muito sobre isso. Por quê? Porque o cliente, e primeiro eu como gestor, eu tenho que saber quais são as áreas, as atividades que elas geram alguma satisfação e insatisfação diretamente para o meu cliente, eu preciso me preocupar muito com elas. E elas têm que aparecer no meu dashboard. E meus alunos sabem fazer isso com maestria hoje.
Eles têm essa visão completa do negócio e têm isso mapeado. Eles podem ou não ter o processo ainda, mas eles sabem, isso é importante, eu preciso implementar, está na minha lista de prioridades. Então, quando nós falamos de gestão de clientes, nessa casinha, especificamente, a gente quer falar da satisfação do cliente com relação a produtos, serviços e os canais de relacionamento, certo? Depois, gestão de pessoas. Quais são os processos de gestão de pessoas, operacionais ou estratégicos, que de alguma forma afetam o desempenho da minha organização, afetam a capacidade da minha organização de honrar os compromissos, afetam a capacidade da minha organização de gerar resultados para o dono, para a sociedade ou para o meio ambiente? Algumas vezes pode ser direto, outras não. Vou dar 2 exemplos. Quando nós fazemos uma pesquisa de satisfação ou monitoramos a satisfação dos nossos funcionários, uma boa ou ótima satisfação diz que eles estão contentes em trabalhar na organização e muito provavelmente eles quererem se desligar da organização tem uma chance menor. Então, é um indicador que afeta o meu desempenho de uma forma indireta, né? Não afeta diretamente o faturamento, por exemplo, mas uma alta rotatividade pode afetar o desempenho da minha organização. Nesse caso, eu monitoro. É um indicador que me afeta financeiramente de forma indireta. Agora, de forma indireta, gestão de pessoas. A produtividade da minha organização. E quando eu falo de produtividade, eu estou falando o quanto o meu corpo de funcionários está produtivo em relação ao que eu vendo, ou o que eu consumo, mas normalmente é em relação ao meu faturamento. O meu faturamento, ele está crescendo mais ou menos do que a minha despesa com pessoas. Entendeu o que eu quero dizer? Porque se a minha produtividade estiver crescendo na mesma proporção, tudo bem, ok. Agora, e se o meu faturamento estiver crescendo menos do que a minha despesa com pessoas? O que vai acontecer lá na frente é elas se encontrarem. E eu preciso tomar muito cuidado para isso nunca acontecer. E é um indicador que, embora esteja em gestão de pessoas, ele é um indicador que mostra a minha capacidade de honrar compromissos e gerar resultado para o dono do negócio. Quanto maior a minha distância entre faturamento e despesa com pessoas, maior a produtividade dessas pessoas que trabalham comigo. E eu fico muito mais tranquilo. Então, embora seja gestão de pessoas, ela normalmente, ela não tem uma relação direta com o desempenho da organização. Quando eu falo de grana, indiretamente ela afeta, e eu posso fazer uma relação direta sim. Eu posso medir a produtividade das pessoas que trabalham comigo e saber, em relação ao faturamento da organização, em relação ao lucro, eu tenho outras formas de fazer isso, como está esse indicador e o que eu posso fazer para ele estar cada vez melhor. Só isso? Não. Cadeia de valor. Eu preciso de indicadores da cadeia de valor. E quando eu falo da cadeia de valor, é lá atrás, no primeiro contato que eu tive com o meu cliente, até lá no último contato que eu tive com ele. A entrega do meu produto, a pesquisa de satisfação, saber se ele gostou ou não, se ele vai voltar a consumir o meu produto ou não. É muito, muito importante eu ter mapeado a cadeia de valor. E quando eu faço o mapeamento da cadeia de valor, eu tenho que me preocupar em processos e atividades que geram valor para o cliente ou para a organização. Então, quais são as atividades e os processos que estão gerando valor para o cliente? Quais são as atividades e os processos que estão gerando valor para a organização? E eu monto a minha cadeia de valor e eu monitoro ela muito, assim, de muito perto.
E normalmente na cadeia de valor eu tenho processos, tipos de indicadores diferentes, né? Eu tenho indicadores relacionados à eficiência ou eficácia das minhas atividades, dos meus processos. Bacana? E quando eu falo de indicadores, bom, eu posso ter indicadores que eles estão crescendo, o número em si, né, o valor. Eu vejo que ele está performando melhor conforme ele vai crescendo, por exemplo, faturamento. Ou eu posso ter um indicador que quanto menor o valor dele, conforme ele vai caindo, meu desempenho está melhorando. Por exemplo, despesas. Conforme minha relação faturamento-despesa ela cai, melhor a performance da minha organização. Bacana? Então, bom, vamos falar primeiro dos processos de gestão de fornecedores com relação à visão completa do negócio. O fornecedor já foi, há muito tempo atrás, alguém que você só comprava mercadoria ou uma matéria-prima, trabalhava ela ou não e revendia. Isso faz muito tempo. Hoje, quando nós falamos de gestão de fornecedores, nós olhamos o fornecedor como um pedaço, uma parte viva da organização. Então, eu não quero um fornecedor que fique pouco tempo, eu quero que ele fique um longo tempo fornecendo para a minha organização. Eu quero um fornecedor que cumpra os requisitos de desempenho para o meu negócio. O Service Level Agreement, ou não importa a sopa de letrinhas que você vai usar, mas quais são os requisitos para fornecer para mim? E eu vou monitorar esse fornecedor, vou ter os meus requisitos e vou saber se ele está ou não cumprindo com o que eu gostaria, com o que eu espero para o meu negócio. Depois disso, o quanto o fornecedor está integrado com o meu negócio. É um fornecedor que, de acordo com a atividade dele, ele agrega valor para o cliente, ele agrega valor para o meu negócio, ou ele não está agregando valor? Primeira pergunta. E daí a gente vai para outras. Como eu posso fazer para um fornecedor ele trazer valor para mim, para o meu negócio ou para o meu cliente? Como eu posso fazer para o fornecedor ele inovar para a minha organização, ele trazer processos, produtos, atividades que me deem alguma vantagem competitiva? Como eu faço o fornecedor fazer isso para a minha organização? E tem algumas organizações que são muito boas em fazer isso. Elas abrem um edital, elas dizem o que elas esperam e o fornecedor vem com a solução que ele acredita que seja melhor para aquela organização. Algumas vezes são soluções inovadoras, que trazem valor para a organização, fazem com que ela melhore a satisfação do cliente, melhore a relação custo-faturamento dela, né, despesas-faturamento, ou fazem com que ela ainda venda ainda mais. Então, como você está fazendo para o seu fornecedor, além de cumprir os requisitos que você espera, ele trazer valor para a sua organização? Ok? Faz sentido? Então, quando você pensar em gestão de fornecedores e processos e indicadores, você quer não só um fornecedor, você quer um parceiro que agregue valor para o seu negócio e agregue valor para o cliente. Bacana? Gestão de clientes. Primeiro você tem que ter noção do caminho, do percurso, da experiência que o seu cliente vai ter, do primeiro contato até o último contato dele na sua organização. Então, vamos fazer um levantamento rápido, tá? Que é comum tanto fazer isso na consultoria, quanto eu fazer com os meus alunos do curso, do DGR. Onde é o primeiro contato do cliente? Quando ele descobre o seu negócio, descobre que o Carlos, o Estratégia Consult, eles fornecem serviço de consultoria, eles têm um curso voltado para gerentes, diretores, CEOs, CFOs, que
que fazem com que você tenha uma visão estratégica do seu negócio e tome decisões que alavancam o seu resultado. E como ele vai fazer isso? Ele consome algum conteúdo, um vídeo, uma aula, e daí ele vai para um próximo nível, ele entra no funil, ele começa a interagir com a sua página na internet, ele manda uma mensagem, ele começa a olhar o seu portfólio, ele entra em contato, ele vira um cliente. Como está sendo a experiência dele depois que ele virou um cliente? Ele consumiu o seu produto ou o seu serviço. Se for um serviço ou um produto que ele vai estar sempre comprando, você tem que estar monitorando para ver a satisfação dele. Se é um consumo único, ele hospital, o cara foi internado, ele não quer voltar, ele não quer. Pode ser que ele precise, mas a ideia é não voltar. Como que ele saiu depois dessa experiência? Ele está satisfeito com o produto, serviço, atendimento? E se precisar, ele volta? Se alguém precisar, ele recomenda? Então, existe um processo aí em que você acompanha a experiência do seu cliente, desde o primeiro momento ao último momento, monitorando tudo o que acontece, assim, tudo o que acontece de relevante com o seu cliente nessa experiência, para você ter informação, para você ter dados primeiro, para você transformar esses dados em informação e tomar as decisões que geram valor para o seu negócio, que fazem você vender mais, diminuir custos e ou melhorar a satisfação do seu cliente com seus produtos ou serviços. Só isso, Carlos. Não, gestão de pessoas. Cara, assim, quem faz o DGR, ele tem uma visão completa do negócio, porque você passa por financeiros, você passa por sociais, ambientais, você passa pela gestão de clientes, você passa por gestão de pessoas, fornecedores e cadeia de valor, né? Então você constrói o seu mapa de uma forma completa. E gestão de pessoas, de todas as empresas ou áreas que eu já trabalhei, eu ajudei na consultoria, ou eu acompanho meus alunos com a mentoria, gestão de pessoas, ele é o mais emblemático, talvez seja a palavra a utilizar. Por quê? Porque cada organização ela tem uma cultura diferente, ela tem valores diferentes. E você, na hora de montar os seus processos e indicadores, você precisa levar isso em consideração. Então, vamos lá, uma cadeia de acontecimentos, de atividades, de processos e indicadores que a gente normalmente monta para quem faz o curso da IGR, né? Nós passamos primeiro indicador, né? Você pode ter ou não esse indicador, tá? Algumas pessoas têm, outras não. É legal você saber que é uma opção. O processo de recrutamento e seleção na sua organização, ele é bom ou ruim? Ele é rápido ou ele é lento? As pessoas que precisam, os gestores que abrem uma vaga, eles estão satisfeitos com o processo? As pessoas que se candidataram e não foram contratadas, como que é a visão delas, da sua organização, quando elas passam por um processo? E daí você tem um onboard, você prepara as pessoas para exercerem as atividades dela da melhor forma possível, de uma forma mais rápida. Quando você terminou o onboard, elas já são capazes de, não com maestria ainda, porque elas acabaram de entrar, mas elas já sabem o roteiro das atividades, como executar, ou elas terminaram o onboard e elas estão toda hora questionando sobre o que, como fazer. E daí você vai para o desempenho delas, né? Depois de um tempo, ela continua na organização, a avaliação da performance das pessoas. Você faz uma avaliação como você deveria, então você tem mapeado o chá, as competências, conhecimentos, habilidades, atitudes. Quais são esses gaps? Como que a pessoa foi avaliada? Ela foi avaliada só nas atividades dela, ou a avaliação dela está relacionada também ao desempenho global da organização? Então, eu tirei 100% porque eu bati minhas metas, ou eu tirei 100% porque eu bati minhas metas, mas a organização também bateu as metas dela. É importante.
E como que eu avalio de uma forma em que eu recompense as melhores performances? Porque o que adianta você fazer uma avaliação, você ter um processo estipulado, se no final quem teve uma boa performance tem o mesmo prêmio de alguém que não teve uma boa performance. O cara da boa performance, ele vai procurar o lugar onde ele é avaliado e você vai ficar com os caras que não têm boa performance. Então tome muito cuidado com isso. Depois disso, né, avaliação, performance, eu tive um reconhecimento dos melhores. Quais foram os gaps da minha organização e das pessoas que eu avaliei, que eles precisam ser trabalhados? Quais são os conhecimentos e habilidades que precisam ser trabalhadas para o próximo ciclo ter um desempenho ainda melhor? E o quanto as pessoas estão satisfeitas em trabalhar dentro da minha organização? Olha que legal, de tudo isso que eu falei, de gestão de pessoas, quais são os indicadores e processos que você tem dentro da sua organização que afetam o seu desempenho? Capacidade de honrar os compromissos e gerar valor para o dono, acionista, sócio, aquele cara que no final ele quer um lucro, ele quer tirar a grana ou ele quer ver a empresa dele crescer. Todas as caixinhas que a gente passou até agora, fornecedores, clientes, pessoas, elas têm a obrigação de trazer resultados para a sua organização. Não estou sendo radical. Obrigação de trazer bons resultados para a sua organização. E o mínimo que você pode ter em gestão de pessoas é performance, fazer uma avaliação de desempenho em que você reconheça os melhores desempenhos e que você atrele esse desempenho ao bom desempenho da organização. Não adianta nada um funcionário 100% se a organização é 40%, 50%, 60%, não está atingindo as metas dela. Então, essa relação entre desempenho das equipes e das pessoas e o desempenho da organização, ela é muito, muito importante. Só isso? Não, não é só isso. Cadeia de valor. Quando a gente olha lá o primeiro processo ou indicador em que agrega valor para a organização ou para o cliente, e a gente vai passando por esses processos que agregam valor para a organização ou para o cliente, e eu vou mapeando e tendo o meu indicador de eficiência e eficácia, até o último, eu vou ver onde eu estou perdendo dinheiro. Um exemplo da área comercial, para ficar fácil para todo mundo entender. Eu já fui vendedor em uma empresa e eu tinha a meta de fazer pelo menos 100 propostas para clientes por mês e fechar 40% delas. Eu tenho um indicador de eficiência, 100 propostas por mês, e o meu indicador de eficácia, pelo menos 40% de fechamento. Faz sentido? Faz. Eu tenho os meus dois indicadores de eficiência e eficácia num pedacinho da minha cadeia de valor, que é muito grande, que agrega valor, nesse caso, para a organização. Eu estou fechando negócios para a organização. Eu estou trazendo dinheiro para a organização. Então, quando eu faço esse mapeamento, eu sei o quanto eu estou trazendo dinheiro para a organização ou o quanto eu estou economizando para a organização. Alguns processos, eles não trazem faturamento. Eu tenho um gasto com ele, mas eu preciso controlar muito de perto esse gasto para não perder dinheiro. Então, se eu mapeei, eu sei onde estão os pontos onde eu trago dinheiro ou eu tenho que tomar cuidado com a torneirinha, porque senão ela vaza muito e a minha organização perde grana. Fiz o mapeamento, tenho esses indicadores de eficiência e eficácia, eu consigo saber onde estão ou quais... olha que legal, isso que é muito bacana. Quando eu faço esse mapeamento, ou nome, mapeamento, eu criei o meu mapa para o sucesso. Se tudo isso que eu fiz performar bem, eu estou indo na direção do meu sucesso, do sucesso da minha organização, da missão e visão que eu estipulei para ela. Se no meu mapa eu estiver performando mal, eu não estou indo
Eu estou cada vez mais longe dos meus concorrentes, eles estão muito melhores do que eu, e eu estou cada vez mais longe do meu tesouro nesse meu mapa, né? Da minha visão e da minha missão que eu estipulei para minha organização. Então, esse mapa, ele me diz por onde a minha organização passa, por onde os meus clientes passam, onde é importante eu ter aqueles marcos e acompanhar muito de perto os meus checkouts e saber se eu estou performando bem, se eu estou fazendo esse percurso num tempo competitivo, com recursos, gastando recursos de uma forma competitiva, porque isso me traz para mais perto de ser um dos melhores da minha área ou para mais longe. E daí eu tenho a minha visão completa do meu negócio. Eu construí o meu mapa. Eu sei quais são os meus marcos, por onde a minha organização precisa passar bem para eu estar entre os melhores. Se eu não for o melhor, está pelo menos entre os melhores, performando muito melhor do que qualquer outro. Bacana até aqui? Nós falamos do primeiro, você criar essa visão completa do seu negócio, o primeiro pilar do desempenho organizacional. Criar essa visão é muito importante porque você construiu o seu mapa. Uma vez que você constrói o seu mapa, ainda tem outros 3 pilares. O próximo é processos estratégicos, que nós vamos falar na próxima aula. E daí você tem a opção. Você pode, eu não sei que lado que está aqui, mas você pode, vou até fechar a apresentação, você pode se inscrever na página e ser avisado sobre a próxima aula. Se você demorou muito para ver esse vídeo, a outra opção é clicar no videozinho do lado e assistir a próxima aula sobre processos estratégicos. Bacana? Se você está vendo essa aula antes de eu gravar o próximo conteúdo, sorte sua, amigo. Se inscreve na página, liga o sininho, você vai ser avisado assim que essa aula estiver no ar. Processos estratégicos dentro de um modelo de negócio, dentro de um modelo de gestão, onde você sabe exatamente quais são os seus processos estratégicos. Se você não demorou um pouco para assistir essa aula, ela demorou para aparecer para você, sem problema nenhum. Clica no vídeo, já assiste, que logo em seguida tem outras 2 para você. Um grande abraço, vejo você na aula ou no meu curso, Decisões que Geram Resultados. Um curso para gestores, para CEOs, para diretores, onde eu ensino montar essa visão estratégica de negócio, montar o mapa, saber fazer tudo que a gente viu nessa aula e nas próximas 3, que é fazer um diagnóstico, uma avaliação do seu desempenho para cada vez tomar decisões mais assertivas. Um grande abraço,